Paz, Senhor, a todos. Vou estar fazendo um resumo da última lição e está passando o último tópico, que é o tópico 3. Cristo, o ganhador de almas. Na introdução, falamos sobre o grande evangelista batista Billy Graham, que o nosso Senhor Jesus Cristo usou para ganhar milhares de almas em estádios. No primeiro tópico, Cristo e a sua conduta moral. No primeiro subtópico, falamos sobre o amor de Cristo pelas almas, o seu amor por toda a humanidade, quando curava os doentes, cheios de enfermidades, quando os alimentava os que tinham fome e sede, e ressuscitou os mortos por amor aos vivos. O seu maior ato de amor, quando se entregou a sua vida por amor de nós, para a salvação da humanidade, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna juntamente com Cristo no reino dos céus. No segundo subtópico, falamos sobre a sua integridade, que em sua época, quando veio em carne, a escassez de líderes religiosos íntegros, Cristo mostrou-se santo, perfeito e irrepreensível diante de Deus, Pai. No segundo tópico, estudamos sobre Cristo, a real mensagem universal a ser pregada. No subtópico do segundo tópico, aprendemos que Jesus é o profeta prometido do Antigo Testamento, onde está escrito em Deuteronômio 18, versículo 15, que a sua mensagem era simples para todos os que creem nele. No segundo subtópico do segundo tópico, aprendemos sobre Cristo e a legislação do Reino de Deus, cujo objetivo foi mostrar que Cristo combate os valores invertidos dentro do judaísmo, pois o povo obedecia mais aos usos e costumes que foram impostos por homens do que a própria palavra de Deus. Agora nós vamos falar sobre o terceiro tópico, onde Cristo é o servo submisso. Primeiro subtópico, obediente à vontade de Deus. A obediência pode ser definida como o comportamento de total submissão que alguém presta pelas ordens que lhes foram dadas por outro. Se examinarmos as Sagradas Escrituras, veremos que após a queda de Adão, a desobediência reinou a todo homem que passou a nascer cheio de pecado e morto espiritualmente. Por isso Cristo foi tão obediente que se submeteu a morrer em uma cruz, sua vida totalmente cativa à vontade do Pai e o seu desejo semelhante em liberdade e salvar o mundo. Essa oportunidade de um servo diante de Deus não foi forçada. Sua submissão se deu pelo amor ao Pai e às pessoas. Ao cumprir as Escrituras e ser perfeito em tudo, deu a possibilidade ao ser humano de vencer o pecado através da graça mediante a fé. Em Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 8, diz que o Senhor, mesmo ele sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes ele havia se desfeito de todo o seu ser, de toda a glória, de tudo que ele era, e se tornou um homem de dores, amados, não alguém qualquer, mas um homem que se entregou por nós como servo e servo de cruz. O próprio Senhor afirmou enquanto orava: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua.
crentes desobedientes evidenciam que vivem um evangelho fálido e não o evangelho de Jesus Cristo, que está afirmado na obediência ao Pai. Quando nós vivemos uma vida de hipocrisia, quando nós vivemos uma vida onde não nos mostramos quem realmente somos, vivemos uma vida de desobediência, porque não adianta nada você mostrar algo que você não é, não adianta nada você mostrar algo onde você afirma ser algo, uma pessoa de um jeito, mas na realidade você é outra pessoa. Nós sabemos quem nós realmente somos quando nós estamos sozinhos. A pessoa que nós somos quando nós estamos sozinhos, sem ninguém ver, sem holofotes, sem pessoas, sem amigos, é essa pessoa que nós realmente somos. E muitas das vezes as pessoas vivem a vida inteira usando máscaras, vivem a vida inteira sem ser sinceras consigo mesmo, enganando e sendo enganadas, porque achando que enganando as outras pessoas ela estará mostrando algo, mas na verdade ela está enganando a si mesma. E todas as pessoas são assim. Muitas das vezes deixam de ser quem realmente são e colocam a máscara para não mostrar a verdadeira face. E ao invés de aceitarem quem realmente são e se arrependerem desses caminhos, se arrependerem de uma vida de pecado, de desobediência ao Senhor e seguir o exemplo de Jesus Cristo, aquele que veio e que venceu e que mostrou que todos nós somos capazes, através do sacrifício de Jesus Cristo, de vencer. O segundo subtópico, o terceiro tópico, é vestido da humildade. Aquele que deveriam reconhecer Cristo como Rei e ensinar isso ao povo, diziam publicamente, em relação a Ele: eis aí um glutão e beberrão de vinho, amigo de publicano e pecadores. Jesus era de uma família humilde, veio ao mundo num estrebaria. Seu primeiro berço foi uma manjedoura e sua primeira companhia, além de seus pais, não foram seus avós ou tios, mas animais do campo. A humilhação de Cristo começou ainda na barriga de sua mãe, pois imagina só, aquele que criou tudo que existe estava agora em uma forma humana, dependente do colo de uma mulher. Os próprios discípulos careciam aprender sobre humildade, viviam discutindo sobre quem seria o maior e almejavam altas posições no mundo. É por isso que o Senhor afirmou que a maioria deveria ser menor. Devemos aprender com Cristo sobre humildade. Como Max Lucado disse uma vez, que Cristo se desfez de tudo, que Ele tinha o universo na mão e veio e se humilhou para viver e pairar no útero de uma mulher. E isso é o maior exemplo de humildade. E não só isso, quando Ele se desfez de tudo isso e quis, por amor de nós, se entregar numa cruz para a salvação da humanidade, este é o maior ato e mais perfeito de humildade. E muitas das vezes nós, como os cristãos, não fazemos essas coisas. Temos o maior exemplo de vida, que é o nosso líder Jesus Cristo, e não seguimos esse exemplo.
E assim como aquele povo que antigamente obedecia mais a usos e costumes que foram impostos por homens, assim está essa geração. Eles acham que é muito fácil ser um cristão porque você anda de um jeito diferente, mas não vive o que realmente é o cristianismo. O cristianismo é seguir a Jesus Cristo, é ser um cristozinho, é ser alguém que busca obediência ao Senhor e não fazendo de qualquer jeito, mas com humildade, com perfeição, sempre dando melhor, sempre honrando ao nosso Senhor Jesus Cristo, sempre estando se dedicando a cada dia mais e mais a ser perfeito e buscar a cada dia mais e mais a presença do Senhor, estando em intimidade com Ele, com orações, com súplicas, com palavras, vivendo um amor verdadeiro, o qual o próprio Pedro fala, um amor não fingido. Ser servo é colocar em primeiro lugar a vontade de Deus na nossa vida do que a nossa. E muitas das vezes as pessoas não fazem isso. Vivemos um cristianismo fálido, onde as pessoas buscam somente para si. Estamos vivendo um momento de crise e você percebe que as pessoas que não querem nada com Deus, elas não estão importando muito com isso. Enquanto aqueles que querem têm abrido as igrejas e prostrado seus joelhos em oração para esta nação, pelo momento que está passando, não fazendo aglomeração, mas os seus pastores todos os dias estão de joelhos dobrados na sua igreja orando e pedindo para que os seus membros fiquem em casa, mas que não deixem de orar, que não deixem de buscar a palavra de Deus, que não deixem de cessar a ministração nos vossos lares. E muitas vezes pessoas não estão fazendo isso, porque vivem com máscaras e hipocrisia, vivem cheios de mentiras, em desobediência, achando que o importante é mostrar para o mundo quem eles são. Mas não, o importante é você ser quem você diz que você é. O importante é você saber que você está fazendo aquilo que realmente o Pai quer que faça. Lembre-se de Paulo. A minha vontade é fazer a vontade de Deus, é que o propósito do Senhor se cumpra em minha vida. Lembre-se de Jesus. A minha vontade é fazer a vontade do Pai. Conclusão. Não resta dúvida de que o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, é o maior modelo de como ganhar almas. Ele continua formando novos discípulos através da palavra, do Espírito e da Igreja. Cabe a nós tornarmos posse deste chamado, sem olhar para trás, deixando as nossas redes e seguir os passos de Jesus. A lição 4. O Evangelho para todos. Lucas capítulo 7, versículo 20 ao 23. Então eles foram até um lugar onde Jesus estava e disseram: João Batista nos mandou perguntar o seguinte: Ó Senhor, é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Naquele momento Jesus curou muitas pessoas de suas doenças e dos seus sofrimentos. Expulsou espíritos maus e também curou muitos cegos. Depois respondeu aos discípulos de João:
Voltem e contem a João o que vocês viram e ouviram. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o Evangelho. E felizes são as pessoas que não duvidam de mim. Textual. Então lhe respondeu: Ide contai a João. Tendes vistos e ouvidos, os cegos veem, os coxos andam, e os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e os pobres é anunciado o Evangelho. Lucas 7:22. Verdade central. O Evangelho é uma mensagem de amor que prioriza os carentes e desprezados pela sociedade. Introdução. Você já parou para pensar o porquê Lucas relata tantos acontecimentos envolvendo os não-judeus? Ele elogiava os samaritanos, mulheres, a fé de pagões, etc. Lucas é o único que inclui em seus escritos as parábolas conhecidas como da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, que na verdade tem uma ênfase no pastor, na mulher e no pai, que buscam incansavelmente aquilo que está perdido. Já pensou sobre isso? Pois bem, o propósito dessa lição é demonstrar como são propositais as palavras de Lucas acerca dos menos favorecidos quando comparadas ao seu propósito como escritor. Ele, além de reconhecer a missão do reino de Deus e entender os pobres como alvo da missão da igreja. A palavra do Senhor, o Evangelho de Deus, cujo nosso Senhor Jesus Cristo ministrou, é o Evangelho para todos, independente de cor, de raça, independente da etnia, independente de status sociais, de você ser rico, de você ser pobre, de você não ter nada. O Evangelho é uma palavra que é ministrada para todos, e a salvação é para todos. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando a palavra nos diz que ele amou o mundo, a palavra mundo no original diz que é cosmo, ele amou tudo aquilo que ele fez, e que ele entregou Jesus Cristo para a salvação de toda a sua criação, a salvação de toda a criatura que o Senhor fez, de toda a humanidade. A mensagem de Lucas, o Evangelho é para todos. O Evangelho para todos. Lucas é propagador de uma espécie de teologia inclusiva, que se trata de uma teologia que traz os gentios, a maioria de origem pagã, para o plano de salvação. Aqueles que antes andavam perdidos agora se tornam também alvo do amor divino. As ações de Jesus em direção aos não-judeus pareciam traçar uma parábola e justificar as ações de seus discípulos em direção do mesmo povo em Atos dos Apóstolos, que é escrito pelo mesmo autor. Considerando isso, a teologia lucana fica mais evidente. Das características ressaltam a inclusão de toda a raça humana no plano da salvação e, especialmente, dos excluídos. O Evangelho de Lucas e também o livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, expressa e dedica-se a mostrar e demonstrar que o Evangelho é para todos.
E nós vemos que Lucas dá uma ênfase a sempre buscar e sempre estar mostrando às pessoas que Cristo veio para todos e que Cristo se demonstrou alguém servo e alguém que não se importava com o status, mas se importava com a alma das pessoas, se importava com a salvação daquelas vidas, com a vida de mudança. Nós vemos exemplos de mulheres como a mulher que adulterou, que Jesus a perdoou e que quando ele a perdoou e demonstrou ao povo que não era somente ela que deveria estar ali sendo apedrejada, mas todo mundo que estava com as pedras à mão, porque todo mundo tinha pecado e todo mundo havia pecado não somente contra aquela mulher, mas contra Deus, principalmente, e que todos eles deveriam estar ali no lugar daquela mulher também, para serem mortos. E quando o povo entende aquilo, ao invés de eles se arrependerem dos vossos pecados, eles deixam as pedras no chão e eles vão embora, porque eles entendem que eles têm pecado, e eles sabem que eles são pecadores, mas eles não reconhecem os seus pecados e não se arrependem de seus pecados. Mas aquela mulher, quando ela está aos pés de Jesus e quando Jesus fala para ela que não a condenaria e que ela podia ir embora e não pecar mais, aquela mulher se arrependeu dos seus pecados, porque os seus pecados foram expostos. Enquanto nós não nos expusermos dos nossos pecados, enquanto nós não aceitarmos esse evangelho que é para todos, um evangelho onde nós não vamos fazer acepção de pessoas, independente do temperamento da pessoa, independente se a pessoa às vezes seja uma pessoa insuportável, mas nós devemos pregar este evangelho, porque se todo mundo fosse igual, não haveria nada de diferente, não haveria a diversidade que existe na humanidade, que as torna realmente impressionante. Uma humanidade diversa, cheia de indivíduos, pessoas únicas, onde Deus mostra o quão extraordinário Ele é, que Ele não faz ninguém igual a ninguém. Há uma diferença nos relatos da genealogia de Jesus encontrados nos sinóticos. A genealogia citada em Mateus, que tenta demonstrar Jesus como Messias dos judeus, para a genealogia de Lucas, que remonta a Adão, uma vez que a sua intenção é apresentar Jesus como Messias de toda a raça humana. Nas escritas dos sinóticos, Mateus escreve o seu evangelho voltado para os judeus, voltado para o seu povo, para que haja salvação e demonstrando o Messias como uma pessoa escolhida. No evangelho de Lucas, Lucas escreve o evangelho de Lucas aos pagãos, aos gregos, que mostra aos gregos que Jesus Cristo era o Messias de toda a humanidade, que ele morreu por toda a humanidade. Nós vemos que Lucas mostra o Messias dos judeus. Nós vemos que Mateus mostra o Messias dos judeus e Lucas o Messias de toda a humanidade. E ambos os livros se completam ao outro.
A narrativa de Lucas em toda a sua obra é delineada por aspectos geográficos. O ministério de Jesus começa na Galileia e termina com sua morte em Jerusalém. E termina seus escritos com o Evangelho chegando a Roma. Ou seja, o Evangelho sempre caminha da periferia para o centro. Sai de Nazaré, que era periferia, e vai para Jerusalém, que era a capital de Judéia. Sai de Jerusalém, periferia do Império Romano, e vai para o seu centro, que é Roma. Assim, Lucas consegue enfatizar a missão aos marginalizados como sendo quase uma prioridade. O Evangelho, que é para todos, sempre irá alcançar as pessoas mais humildes. Ele sempre vai buscar os pequeninos primeiro. Ele sempre vai estar buscando pessoas que são dependentes, pessoas que precisam da palavra de Deus, que precisam de uma transformação. Porque quando nós analisamos a vida das pessoas, nós percebemos que aqueles que estão sempre buscando mudança, aqueles que estão sempre buscando algo diferente, aqueles que estão sempre correndo e lutando pela diferença em sua vida, são os menos afortunados, são pessoas dependentes, são pessoas que às vezes não têm nada. E o Senhor vê, e o Senhor olha e zela por essas pessoas. São os pequeninos, são os necessitados, os doentes, os enfermos, são aqueles que não têm condições de uma vida próspera, uma vida a qual seja sustentável, mas pessoas que vivem vidas necessitadas de tudo, tanto de questão de cuidados físicos e principalmente cuidados espirituais, porque são essas pessoas ao qual Satanás vai e usa, porque são pessoas que estão vivendo de modo frágil, ao qual sempre as pessoas vêm atacar, ao qual todo mundo aproveita da fragilidade, da falta de conhecimento, da falta de recursos. E Deus, por amor dessas pessoas, por amor de todos aqueles que necessitam, de todos aqueles que precisam da palavra, que precisam de um afeto, que precisam de uma ajuda física, material, que precisam de ajuda principalmente espiritual. São essas pessoas, são as massas que o nosso Senhor Jesus importa, que o nosso Senhor Jesus veio para buscar, que Ele veio transformar, que Ele veio mudar a vida deles. Entendendo a pergunta de João, o versículo 22 é uma resposta à pergunta de João Batista. Pergunta essa que parece desconfiar da identidade messiânica de Jesus, uma vez que, sendo o verdadeiro Messias, o reino de Deus havia chegado, porém, no âmbito político, nada havia mudado. De fato, Jesus não atendeu às expectativas vigentes acerca do reino de Deus, nem para os judeus de sua época, nem mesmo para os seus discípulos. Israel
mesmo com a vinda de Jesus, ainda estava sob domínio romano. Scott Jr. diz que forças militares e sociais que oprimiam Israel eram consideradas representantes do reino de Satanás e que a vinda do reino de Deus daria fim ao controle do mundo material por Satanás. Isso produzia resultados favoráveis para o povo de Deus. A maioria das pessoas nos dias de Jesus esperava que o reino de Deus lidasse com a situação política. A libertação nacional traria a liberdade do domínio de Roma e a restauração do poder político e do prestígio da nação hebraica. Tanto João quanto Jesus haviam anunciado a chegada do reino de Deus. A dúvida de João pode ser entendida também à luz de suas palavras de julgamento proferidas em Lucas. Capítulo 3, versículo 17. Contrastadas com os atos de amor praticados por Jesus. Para João Batista, ainda não havia evidências de que o reino de Deus era chegado. Nós vemos que João Batista, o Batista, tinha dúvidas acerca do Messias. Muitas vezes se é pregado que ele tinha essa dúvida pelo fato de tudo que ele foi, que ele havia esquecido